Sendo assim, eu quero compartilhar com vocês nessa tarde algo que eu aprendi com o Davi Merck quando ele esteve aqui no Japão, acerca da obediência. E isso que eu vou apresentar a vocês agora, não se aplica somente aos nossos filhos. Não é somente a obediência que nós devemos esperar dos nossos filhos, mas é a obediência que nós devemos ter para com Deus. Essa obediência é exigida de cada um de nós. E Deus não aceita a obediência menos do que isso que eu vou falar para vocês. Então eu quero que vocês, ao olharem para o que eu vou apresentar aqui, pense no seu filho, no tipo de obediência que ele tem apresentado a você, e que você tenha a oportunidade de corrigi-lo. Mas também olhe para o seu coração, porque talvez a sua obediência para com Deus tenha deixado também a desejar e você precisa se corrigir. Vamos então aprender acerca do padrão de obediência exigido por Deus. O primeiro padrão de obediência exigido por Deus é a obediência imediata. Quando nós olhamos para a história de Israel, por exemplo, nós percebemos que inúmeras vezes aquele povo não obedeceu ao Senhor de forma imediata. Nós podemos pensar, por exemplo, no profeta Jonas. Recebeu uma ordem, ele não obedeceu imediatamente. E ele sofreu consequências do seu pecado. Da mesma forma, nós temos que treinar os nossos filhos a não ser como um profeta Jonas. Temos que treinar os nossos filhos a obedecer às nossas instruções, às nossas ordens, de forma imediata. De forma imediata. Nossos filhos precisam nos obedecer após a nossa voz de comando. Quando você der uma ordem ao seu filho, ele precisa obedecer imediatamente. Esse é o tipo de obediência que Deus espera de nós. Que nós obedeçamos imediatamente. E essa é a obediência que você precisa exigir do seu filho. Muitos pais dizem assim: filho, pega o brinquedo. 5 minutos depois: filho, eu já falei para você pegar o brinquedo. O Enzo assustou, não é você não, Enzo, fica tranquilo. Pega o brinquedo. 5 minutos depois: eu já falei para você mais de 1000 vezes, pega esse brinquedo. 30 minutos depois: olha, eu vou contar até 3. E fica 1, 2, 3.1 e vai indo, porque a criança não faz nada, não obedece. Filho, eu vou te levar para o orfanato, o bicho-papão vai pegar. E depois de inúmeras tentativas e nada, então você faz aí uma ameaça. Se você não pegar o seu brinquedo, eu vou tirar de você aquilo que você mais gosta. Talvez uma viagem para a Disney, talvez um videogame, talvez uma ida ao parque, talvez a ida na casa de um amigo. Então, de forma desesperada, ele vai lá e pega o brinquedo para não perder o seu passeio ou suas mordomias. E aí o pai esfrega as mãos, a mãe fala: ok, meu filho obedeceu. Negativo. Isso não é obediência. Ele está apenas negociando com você. Ele só pegou o brinquedo porque algo tinha interesse ali. E os nossos filhos, eles não podem nos obedecer por interesse. Filho, se você fizer isso, eu te dou 1000 ienes. Aí ele vai lá e faz. Filho, se você lavar o carro para mim, então 5.000 ienes. Vai criando seu filho assim. Quando ele crescer, tudo que ele fizer vai ser por dinheiro. E é você que ensinou isso. Nossos filhos têm que nos obedecer porque nós somos a autoridade sobre eles. E ponto final. E a obediência precisa ser imediata. Cenas assim como essa que eu acabei de descrever, revelam, na verdade, quem que está no controle da casa. Quem que é o rei que governa a casa? Certamente, o filho. Essas crianças, assim, elas estão acostumadas com ameaças vazias. Eu vou te bater, hein? Eu vou te bater. Eu vou te bater. A criança já nem liga mais, porque sabe que não vai acontecer nada. Promessas vazias. É preciso entender que esse tipo de obediência é uma quebra do 5º mandamento. Essa obediência que não é imediata, que é apenas por interesse ou por medo. Portanto, filhos, adolescentes que estão aqui hoje, Deus exige que você obedeça a seu pai imediatamente. Do contrário, você estará quebrando o 5º mandamento. E há consequências para a sua vida.
Pais que estão aqui esta tarde, não tolerem as birras, chantagens dos seus filhos para te obedecer. Não negocie com ele. A obediência é inegociável. Ele tem que obedecer e ponto final. Se não ensinarmos nossos filhos a obedecer às autoridades que estão dentro do próprio lar, o que você acha que seu filho vai fazer lá fora? Se ele não consegue te obedecer, você que é autoridade sobre ele dentro do seu lar, você acha que ele vai obedecer às autoridades lá fora, na fábrica? Claro que não. E culpa sua. Nós somos os responsáveis por ensinar os nossos filhos a obedecer. E precisamos treiná-los a obedecer imediatamente. Eu quero dar algumas diretrizes para nos ajudar com os filhos. Essa é uma tarefa difícil. Só quem tem filho sabe. É difícil, é dolorido. Mas nós não podemos baixar a guarda. Temos que entrar nesse combate, nessa luta, para treinar os nossos filhos. Algumas diretrizes então. Primeira, quando você der uma ordem, use um tom de voz normal. Não grite, não esperneie. Fale com clareza. Faça ele entender a sua ordem. Pergunte se ele entendeu. Pergunte, você entendeu o que eu disse? O que eu disse? Que ordem eu te dei? Isso evita a famosa desculpa esfarrapada deles. Eu não entendi. Eu não sabia. Então fale com clareza, olhando nos olhos deles. Segunda diretriz. Ensine seus filhos a responderem ao comando dizendo algo do tipo, sim, senhor. Ou sim, papai. Eu ouvi, papai. Não permite que ele não te responda. Às vezes acontece em casa. Você fala com o John, ele não responde. Ele não responde. Aí você pergunta se ele entendeu, se ele ouviu. Ele entendeu, ouviu, mas não respondeu. Falta de respeito. Falta de respeito. É preciso que o filho responda. Ele está sendo chamado. Ele está sendo solicitado. Se você me chamar e eu não te responder, você vai falar, o pastor é mal educado. E sou mesmo, se eu fizer isso. Então, isso começa em casa. Terceiro, sempre que possível, apresente os princípios bíblicos por detrás da ordem. Apresente os princípios bíblicos. Mostre a ele por que você está dando essa ordem. Filho, você precisa obedecer o que eu estou te falando, porque você tem que obedecer ao papai e à mamãe. Tem que honrar, é o 5º mandamento. Apresente o 5º mandamento. Apresente a obediência perfeita de Cristo. Há muitos princípios. Eu não sei qual ordem você vai dar para o teu filho. Por exemplo, para não andar com um amigo que não é um bom amigo, você pode recorrer à ideia de que as conversações corrompem os bons costumes. Tome cuidado, a Bíblia diz aqui, tome cuidado. Por isso que eu não vou deixar você andar com esse mau elemento. Próximo. Quando o filho ou a filha não obedecer imediatamente, não faça ameaças, pratique a disciplina bíblica. Não fique ameaçando. Você já falou uma vez, ele já sabe qual é a ordem. Na segunda vez você já disciplina. Não faça ameaças vazias. No Brasil tinha uma prima, e essa minha prima, o pai dela tinha jeito de ser bravo assim, sabe? Jeito de falar. Mas era uma mãezona. Não batia em ninguém. Mas o tempo inteiro ele falava para minhas primas, eu vou te bater, eu vou te bater, eu vou te bater. Um dia minha prima falou para mim, não bate nada. Nunca bateu, só fala. Já não tinha mais nenhum respeito. Então, se o nosso filho não nos obedecer imediatamente, não faça ameaça. Discipline-o. A varinha, ela serve para tirar a estultícia do coração da criança. Não são minhas palavras, não. O coração dos nossos filhos é maldoso, por natureza. E a Bíblia diz que a varinha tem esse poder terapêutico. Funciona. Funciona. Outra diretriz. Se os pais nunca estabeleceram esse padrão bíblico de obediência imediata, vocês devem pedir perdão aos seus filhos por falhar com eles, por não ter instruído, por não ter ensinado essa obediência imediata, porque essa obediência é que Deus exige. E então, explique a ele quais são os novos padrões.
Não há nada de errado em você chegar diante do seu filho e admitir que você errou até agora. Na verdade, você estará ensinando o seu filho que quando um homem erra, ele reconhece, volta atrás e corrige os seus caminhos. Faz parte do aprendizado. Mas existe ainda um outro padrão de obediência exigido por Deus. Nós vimos que a obediência tem que ser imediata e ela também tem que ser integral. Integral. Ela tem que ser completa, ela tem que ser plena. A Bíblia nos ensina que Deus não aceita a obediência parcial. Pode procurar algum texto na Bíblia aí ao qual Deus está aceitando algum tipo de obediência parcial. Você não vai encontrar. Você vai encontrar o contrário. Eu quero ilustrar esse ponto recorrendo a 1 Samuel capítulo 15. Texto que você conhece muito bem. O profeta Samuel, amando de Deus, vai até Saul. Deus havia mandado ele eliminar todos os amalequitas. Tinha dado uma ordem, você vai eliminá-los. Não é para pegar nenhum despojo. Não vai pegar nada. Você vai eliminar todos e vai voltar para cá. Saul, ele resolveu obedecer parcialmente a ordem de Deus. Ele preservou a vida de um homem chamado Agag, que era o rei dos amalequitas, e trouxe os espólios, o melhor do que tinha ali naquela região. Pegou o ouro, pegou os gados, os bois, as ovelhas e levou. Veja bem, Saul não desobedeceu completamente. Deus mandou eliminar todo o povo, ele deixou um homem só. Acho que Deus não vai nem perceber, né? Um só. Isso é obediência parcial. Quando Samuel vai até Saul para questioná-lo, o Saul, na maior cara de pau, ele disse que havia feito aquilo em obediência a Deus. E ele deu um propósito religioso para a sua desobediência. Quando ele foi questionado acerca do balido das ovelhas e do mugido dos bois, ele respondeu o seguinte, no capítulo 15, versículo 15 a 22. Respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou, está falando dos animais, né? O povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Veja só, ele desobedeceu e ainda está dando um propósito religioso. Não, nós trouxemos aqui os melhores gados, as ovelhas, os bois, para sacrificar ao Senhor. Então disse Samuel a Saul: espera e te declararei o que o Senhor me disse essa noite. Respondeu então Saul: fala. Samuel prosseguiu: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E não te ungiu o Senhor rei sobre eles? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste aos despojos e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, cara de pau aqui. Pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor, o nosso Deus, em Gilgal. Porém Samuel disse: porventura o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra. Eis que obedecer é melhor que sacrificar, e atender melhor do que a gordura de carneiros. Deus não aceita obediência parcial. Não aceita. Não aceita obediência parcial. Nosso filho tem que obedecer completamente os nossos comandos. Missão dada é missão cumprida. Toda ordem deve ser cumprida imediatamente e integralmente. Nada pode ficar pelo meio do caminho. Eu quero dar algumas diretrizes nesse ponto. Primeiro, quando der uma ordem, certifique-se de que foi obedecido integralmente. Você deu 5 comandos, ele fez 4,5.
ele não obedeceu. Obediência parcial. É preciso que ele obedeça integralmente. Deus exige isso de nós. Próximo. Não aceite que a ordem seja feita pela metade ou de qualquer jeito. Sai chutando tudo, com raiva, bicudão. Isso não é obediência. É preciso que ele cumpra a ordem de maneira completa e feito com amor, com carinho. É difícil, mas é um treinamento. Ele vai ficar bicudo, vai dar bica de vez em quando nos brinquedos, vai ficar revoltado, mas é algo que nós precisamos ensinar os nossos filhos. Próximo. Prepare seu filho ou filha para viver na sociedade. Você está treinando o seu filho, logo ele vai criar asas e vai voar. Como será ele na sociedade? Será que ele vai conseguir respeitar as regras? Ele vai cumprir as tarefas da fábrica, do dia a dia, da escola? Isso começa em casa. Em casa. Próximo. Sempre que houver oportunidade, mostre a seu filho como Jesus obedeceu o Pai de forma imediata e integral. Esse é o padrão. Deus, o Filho, fez isso. Ele obedeceu o Pai de forma imediata e de forma integral. Ele foi até a cruz. Ele enfrentou a ira de Deus Pai. Ele foi até o fim. Ele disse: está consumado. Completei. Terminei. Fiz a obra que o Pai me designou. Está aqui. Completei. E ele fez imediatamente. No momento certo, na hora certa, o filho veio. Não retrucou? Não falou para o pai, manda outra pessoa, manda um anjo, manda qualquer outra coisa. Não, ele obedeceu. Então nós aprendemos que existe já 2 tipos de obediência que são esperados de nós e dos nossos filhos. Começa com I, imediata e integral. E a terceira também começa com I. Deus espera de nós e dos nossos filhos obediência interna. A obediência do coração. Essa é a mais difícil. Essa é a mais difícil. Por quê? O seu filho pode até te obedecer por razões que você desconhece. Não com o coração. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Quando eu era criança, minha mãe era muito brava. Minha mãe era do tipo que jogava o que tinha pela frente. Se ela falasse assim, pega um copo d'água, e eu falasse, corre. E não adiantava correr, porque ela pegava o chinelo, parecia um bumerangue, ele fazia a curva, pegava no outro cômodo e voltava na mão dela. E eu obedecia a minha mãe. Eu obedecia muito a minha mãe, porque eu morria de medo. Apanhei de fio de eletricidade, vara de marmelo, cano d'água, o que tinha na frente eu apanhei. À vista das outras pessoas, as pessoas diziam assim, nossa, seu filho é obediente, seu filho é bonzinho. Só que eu não obedecia a minha mãe com o coração. Eu tinha medo. Dentro do meu coração, quando eu, entre aspas, obedecia a minha mãe, eu estava desobedecendo. Porque a obediência que Deus exige é a do coração. Porque se você alcançar o coração do seu filho, ele vai te obedecer imediatamente. Ele vai obedecer integralmente, porque ele vai entender. Esse é o ponto. Ganhar o coração dos nossos filhos. Nesse ponto aqui, eu me lembro das palavras de Jesus, lá de Mateus capítulo 15, do versículo 7 ao 8, quando Jesus está confrontando os hipócritas, os religiosos, e ele diz assim, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Talvez seja fácil demais para nós fazer os nossos filhos obedecerem imediatamente e integralmente. Basta você ser bravo, andar com uma varinha, disciplinar o tempo todo, ele vai aprender. Ele vai ficar bonzinho, igual eu era na época dos meus pais. Mas não é isso que nós queremos. Como pais, nós somos convocados a ganhar, a pastorear o coração dos nossos filhos. Eles precisam entender pela palavra de Deus, que quando eles erram, eles precisam ser disciplinados. Eles precisam entender pela palavra de Deus que o papai e a mamãe são responsáveis por eles, que Deus os colocou nessa posição. Quando a gente conseguir alcançar isso, que demora, é difícil. Quando a gente conseguir isso,
a obediência imediata e integral será mais fácil. Deus exige dos nossos filhos esse tipo de obediência interna. E Ele exige de todos nós essa mesma obediência. Um tempo atrás eu falei para vocês acerca do coração no culto público. Muitas pessoas, provavelmente hoje, estão aqui hoje, cantaram com os lábios, estão aqui até me emprestando os ouvidos, mas o coração está distante do Senhor, está longe. As palavras de Jesus para você, hipócrita, honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Não pense que esse é um problema só das crianças, dos nossos filhos, é um problema que pode ocorrer conosco hoje, agora. Porque Deus exige uma obediência interna. Você veio aqui não por obediência ao pastor, obediência a, sei lá, algum ritual, você veio por obediência a Deus. Deus convocou você a cultuá-lo publicamente no dia do Senhor.